Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV, a Assembleia do Povo para o Povo. E a gente se esforça sempre para trazer boas notícias a esse programa, porque é aquilo que mais nos alegra, não é? E graças a Deus a gente teve também a felicidade de dizer que uma alagoana egressa da UFAL foi destaque num congresso internacional na área de medicina veterinária. É a doutora Eveline Marques de Mello, que já esteve aqui outras vezes, é doutoranda também em políticas públicas de saúde e nos dá a alegria de recebermos a presença dela aqui hoje no nosso estúdio. Eveline, seja muito bem-vinda e, antes de tudo, parabéns por representar também Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, Arne, o convite, a honra, né, de conversar aqui com você, que é, como eu digo, um jornalista muito antenado nas questões que são relativas a animais. E, assim, foi um feliz momento esse, né, mencionado por você, enquanto ter sido estudante na Universidade Federal de Alagoas, né, na pós-graduação, no mestrado, ter me preocupado um dia com a questão da utilização de animais vivos no ensino e criei uma metodologia para ser meu aparato de ensino naquele momento. E isso cresceu e agora nós vivemos assim, um momento simbólico aqui no país, onde o Brasil sediou pela primeira vez, né, a presença aqui do Congresso Mundial mais importante que trabalha o assunto de métodos alternativos ao uso de animais vivos no ensino, na pesquisa, na ciência. E aí a organização do evento contemplou alguns pesquisadores no Brasil, alguns estudantes de pós-graduação que já desenvolveram metodologias nesse sentido. E eu tive a felicidade de ter sido contemplada dentre os brasileiros aqui nessa temática. Fala assim mesmo, WC13 o nome do congresso, é isso? É, WC13 Rio, né? Isso. Foi assim que o congresso foi nomeado. É um congresso desenvolvido pela Associação Brasileira de Métodos Alternativos ao Uso de Animais Vivos. É uma entidade aqui brasileira que é vinculada à Fiocruz e à Anvisa. E foi um importante momento também, Arne, porque simbolicamente estavam ocorrendo aqui, né? O marco regulatório brasileiro, que foi a lei sancionada que proíbe o uso de animais em testes cosméticos. Isso foi um marco, foi um ganho muito, muito grande para nós aqui do Brasil. O Brasil, nesse momento, ele se adequa a outras legislações internacionais, né? Como grande parte da Europa, Canadá, Austrália, que já tem legislação sobre isso, né? Não há necessidade de usar os animais mais em determinados testes. Então, a gente viveu esse momento simbólico. O marco regulatório brasileiro, com a lei sancionada em julho deste ano, de 2025, coincidiu com a primeira vez que veio este congresso mundial para o Brasil, né, que dá esse estímulo para o ambiente da pesquisa, de não usar os animais nos testes. E foi uma junção assim, muito importante, né, de eventos aqui, nesse momento, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O legal é que o congresso, né, se chama WC13 porque, no final das contas, é um congresso mundial, vem da sigla norte-americana, né? Ele acaba trazendo para o Brasil algo que já é uma realidade fora dele. E certamente não foi uma mera casualidade, uma mera coincidência que esse marco tenha sido estabelecido no momento tão importante da medicina veterinária em âmbito mundial. Como é que foi esse trabalho, você que integra também o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a gente não vê, né? O trabalho de bastidor, da busca legislativa, pela criação de mecanismos, da busca de apoio político, da busca de apoio técnico dentro das correntes da medicina veterinária, que teceu, que construiu isso que foi apresentado lá no Congresso. Então, assim, é importantíssimo, né, você abordar isso, é importantíssimo estar abordando isso aqui, né, nesse espaço importante da Assembleia Legislativa. Por quê? Este congresso, como bem contempla esse cuidado, essa ética com o uso de animais, né, no ambiente de pesquisa e ciência, ele não é um evento exclusivo da medicina veterinária, essa que é a parte mais brilhante da história, né? É um evento que contempla profissionais da área da saúde. Então, nesse momento, nós tínhamos lá médicos da medicina humana, toxicologistas, farmacêuticos, biólogos, ou seja, todos os profissionais da área da saúde que precisam desenvolver produtos e técnicas que, em algum momento, usaram animais, eles hoje se dedicam a estudar e provar que é possível fazer pesquisa, fazer criação de produtos sem usar os animais na situação dos testes, né? E muita gente não sabe, mas isso é uma realidade, inclusive dentro do próprio Brasil, senão naturalmente não precisaria dessa lei. Às vezes, para você saber se aquele produto vai ter uma reação na pele humana,
antes quem passou e sofreu esse teste foi um animal. E muitas essa vezes, é a proposta, né? Mudar essa realidade, muitas né? vezes são os animais mais utilizados são coelhos, né? E os camundongos, que vivem lá no mundo do biotério, né? Que são os animais que ficam a vida inteira ali criados e dedicados somente ao uso experimental, aos testes. Então, a parte bonita desse evento foi ver empresas grandes, como, por exemplo, Unilever, Natura, L'Oréal, grandes empresas que trabalham vendendo cosméticos, que elas produzem métodos que mostram que tem em laboratório placas que simulam a pele humana, placas que simulam o tecido da córnea, e que aí, com isso, quantos animais foram poupados de teste? Por exemplo, quantos coelhos foram poupados de serem testados, né? De ter o tecido da córnea, da pele, utilizaram isso aí. Então, não é só medicina veterinária. Agora, a feliz situação é que nós todos nos somamos aí, né? Porque na medicina veterinária especificamente, nós usamos os animais para ensinar o nível profissional. Então, por exemplo, como é que um cirurgião se torna um bom cirurgião? Naturalmente, ele vai partir de um momento de aprendizado. E foi nesse momento de aprendizado que surgiu a minha preocupação aqui, enquanto estudante da Universidade Federal de Alagoas. Né, aproveitando só seu gancho, sobre o que é a sua pesquisa, que era a pergunta que eu faria depois. Então, aproveitando essa transição aí de temática, você já falou de onde surgiu a inquietação, mas sobre o que trata especificamente essa sua pesquisa, que foi naturalmente apresentada lá no Congresso? O meu experimento aqui na UFAL, que foi o que me permitiu ser convidada para fazer parte desse evento, foi uma preocupação que eu tive na hora do ensino de 45 estudantes, né, na rede pública federal, para ensinar duas técnicas cirúrgicas, que são a ovário-salpingo-esterectomia e a orquiectomia, em cadelas e gatas e em cães especificamente. Então, foi um momento onde eu pude criar um método, criar um modelo para ensinar uma etapa cirúrgica, que é a etapa mais importante, que é da ligadura vascular, para deixar com que o estudante se tornasse com destreza cirúrgica, com rapidez de manuseio, de ligadura de vasos sanguíneos, para depois de adquirir essa destreza, ele passar a fazer no animal vivo. Então, foi esse um método que eu me debrucei a estudar. Esse modelo está sendo descrito na ciência, na forma de artigo científico, e em breve será publicado. Agora, conta para mim, como foi elaborar todo esse artigo e qual é o impacto prático que, no final das contas, ele traz, saindo da academia e partindo para a aplicação social? Na verdade, esse ensejo todo de eu ter sido convidada por conta dessa minha inquietação e dessa minha produção na universidade, ele significa, simbolicamente importante aqui lembrar, que é o estímulo que o Brackman deu para os estudantes que trabalharam essa temática, no estímulo para que outros estudantes também pensem, usem a criatividade nos seus ambientes de estudo, seus ambientes de pesquisa, para que produzam outros métodos, né? Então, assim, a produção de métodos alternativos, ela não pode parar. Por que, Warney? Nesse momento, o Brasil, ele sancionou uma lei que proíbe o uso dos animais em testes cosméticos. Mas é importante todo brasileiro lembrar que tem diversos outros testes que ainda se utilizam os animais, eles ainda são permitidos. Qual é a nossa obrigação com tudo isso aí? Quem está no ambiente de pesquisa e de ensino? É usar a criatividade cada vez mais para desenvolver métodos para que um dia a gente chegue ao ponto de não usar mais os animais como situações de cobaia de testes. É um desejo que a sociedade tem, né? Mas a gente ainda está refém de algumas situações, como, por exemplo, testes de agrotóxicos, vacinas e outras diversas situações, elas ainda são permitidas testar. Então, como fazer um modelo desse criado na universidade se tornar útil? É assim, a cada modelo que se cria, ele deve ser reutilizado dentro da universidade para as próximas turmas que necessitem do mesmo aprendizado. Então, nós, desse jeito, utilizamos aquela situação dos 3 R's, né? Que evitar aí a reutilização, evitar o descarte, porque no passado, Arne, era muito triste, quando se utilizava um animal dentro da Faculdade de Medicina Veterinária para ensinar alguma técnica, algum método que era permitido há anos atrás, depois esse animal tinha que ser descartado. Sacrificado, então, né? Sacrificado. Então, os tempos são outros, nós já podemos fazer o estímulo criativo dos discentes, para que se criem... existem modelos vários, sabe, Warner? A gente está achando aqui, talvez para algumas pessoas, que sejam coisas muito complexas, mas não. Um estudante dentro de uma faculdade, ele pode desenvolver um modelo sintético com borrachinhas, com canos de PVC, com elásticos, com coisas pequenas, para, por exemplo, simular um braço para coletar sangue, para que um outro estudante aprenda a enfiar agulha para aplicar uma medicação, porque espetar uma agulha no animal causa dor. E quando é a primeira vez que você está fazendo, você corre o risco de errar, o que é natural na fase de ensino-aprendizagem. Então, se você aprende no modelo sintético,
você adquire, antes de passar para o animal, uma segurança na aplicação, no manuseio, na destreza cirúrgica para dar um nó cirúrgico. Então, são situações sintéticas que são criadas nesse sentido. A utilização ela é variada, né? Dentro da universidade, um estudante como eu que criou um modelo, ele pode ser aproveitado para as próximas turmas na universidade também. Quando você falava, eu lembrei que existem, para mim é até um pouco bizarro falar, mas existem leis que proíbem, por exemplo, a realização de tatuagens e aplicação de piercings em animais. Para mim, só da pessoa pensar em fazer isso já é uma coisa muito esdrúxula, sem sentido, né? Porque o animal é aquilo que ele é, né? E o ser humano é que tem alguma preocupação com aspectos estéticos que... Nós criamos necessidades, né? Exatamente. E são particularidades de cada um, a gente não vai entrar no mérito, mas você transferir isso para um animal que não fez aquela escolha, que sofre com a dor, que é, como a própria ciência diz, né, ser ciente, né, que sente dor, que tem ali sentimento, é uma coisa muito desumana no final das contas, né? Mas existe lei para isso. E tatuadores, por exemplo, já contam hoje, eu já vi várias vezes, com materiais sintéticos, a exemplo do que você ia falando, para, por exemplo, simular, para exercitar a prática do ofício dele ali, que deve servir também para essas outras aplicações. Você citou agora também um exemplo extremamente simples, uma mangueira substituindo um animal. Então, existem alternativas no final das contas, e eu acho que talvez o que é mais difícil é essa mudança de concepção, né? Essa mudança de mentalidade, de tentar enxergar e fazer um modelo diferente do tradicional, mas que é o melhor e que é o mais correto no final das contas. Aqui na sociedade nós temos situações em que nós podemos moldar o comportamento, né, da sociedade. Então, é através da educação, você ficar plantando semente de alguma ideia que seja abraçada pela sociedade e mais na frente ela se comporta de uma forma diferente. E a outra é por força de lei. Então, o ambiente legislativo ele tem esse poder e ele tem essa função aqui, né? Entre o bom senso e o que diz a lei, é onde nós estamos em alguns temas. Então, por exemplo, você deixar a livre para o bom senso das pessoas usar ou não usar um piercing num cachorro, fazer ou não fazer uma tatuagem num cachorro, bom senso é aquela coisa muito perigosa, né? Porque cada um tem o seu. Vem aí construído com seus valores, de onde vêm suas raízes familiares, como você foi educado, a importância que você dá para as coisas. Se deixar a cargo do bom senso de algumas pessoas que desconsidera o fato do animal sentir dor, vai bem diferente de você casar com o bom senso de alguém que considera o animal um membro da família e alguém especial. Então, para essa situação aí, o Brasil ele funciona muito forte com legislação. Nós temos aquele modelo de legislar parecido com o europeu, né? Tudo tem que estar na lei. Parece que se não tiver na lei, nós não conseguimos dar os primeiros passos para a mudança. Discernir, né? Então, aí vem a situação da legislação, né? O que aconteceu aqui no Brasil em relação à situação de piercing e tatuagem é que estava vendo, assim, uma situação do ser humano extrapolando até onde ele ia com o uso do animal que ele tem sob sua guarda e até onde ele tem o direito de fazer o que ele quiser, né? Vamos falar no popular. Fazer uma tatuagem, faça tatuagem porque o cachorro é meu. Não é bem assim. Então, foi preciso ter legislação para poder limitar esse impulso. E eu fiz essa comparação para fins de exemplificação, porque às vezes as pessoas dizem assim, é mais uma pesquisa. E do ponto de vista prático, é da pesquisa, é da academia que normalmente surgem as reflexões, a organização desse pensamento. E a conexão com o ambiente legislativo. Exatamente, para que ele seja efetivamente aplicado no modelo de sociedade e contribua para, eu posso até dizer assim, esse primeiro passo educacional, né, de mudança de concepção acerca de determinada coisa ou fato, porque nós fomos ensinados assim, né? Mas é melhor testar isso aqui num camundongo do coelho do que numa pessoa. Obviamente, mas existem outros meios de se fazer isso sem testar no animal. Talvez muita gente não soubesse, mas agora sabe. E o conhecimento obriga, né, essa mudança no sentido de buscar alternativas mais favoráveis, mais adequadas, né? Aí você veja só na cronologia, né, como nós estamos avançando. Para alguns estamos tardios, para outros estamos atrasados, mas o fato é que nós estamos avançando, porque veja bem, em 2008 o Brasil teve a lei Arouca, né, que para eu não errar aqui o número, a lei 11.794, né, de 8 de outubro de 2008. Foi essa lei que também criou o Conselho Nacional
de Controle e Experimentação Animal, que é o CONSEA, que nós ouvimos falar muito assim. Sim. Então, de 2008 para cá, veja, agora em julho de 2025, nós tivemos então essa lei aí que simbolicamente para o povo, ela é conhecida como a lei que proíbe o uso de animais no teste cosmético. O que essa lei fez, né, que é a Lei 15.183, de 30 de julho de 2025, foi alterar a Lei Arouca. O que é que nós estamos vivendo aí? Um momento de atualização legislativa. Então, nós demos passos. Até 2008, nós não tínhamos rigor nenhum. Aí foi criado o CONSEA, né? De alguma forma, as pesquisas acadêmicas, elas tiveram a obrigação de submeter seus projetos de pesquisa a comitês de ética. Então, algumas revistas passaram a exigir que houvesse uma comprovação de que aquela pesquisa que vai ser publicada, ela passou primeiro por um crivo ético, e assim a gente veio fazendo uma cadeia de exigências para fazer com que o respeito e a ética na utilização de animais ocorresse. Então, agora em 2025, nós tivemos esse marco aí regulatório, né, com a utilização restrita, proibida, para os animais na situação de testes cosméticos. E é realmente um momento histórico aqui para o Brasil, né? Eu fiquei muito feliz de ter participado desse congresso. Porque... Como é que você ficou sabendo assim, ó, Eveline, você vai estar entre os 50 melhores que vão lá se apresentar nesse congresso internacional que é a referência? Ah, mas foi assim, um presente, né? Foi muito bom. Eu participo de um grupo de trabalho no Ministério do Meio Ambiente e, assim, o link para o aviso do congresso veio a partir de lá, né? O Ministério do Meio Ambiente hoje no Brasil, ele é muito conectado com a questão de ética e respeito aos animais. É dali de dentro do Ministério do Meio Ambiente que foi criada o Departamento de Proteção Animal, é dali que estão saindo as principais iniciativas para se discutir políticas públicas. Nós estamos muito ativos ali. Então, um dia foi colocado o link deste congresso, né, que estavam abertas as inscrições, que estava ocorrendo seleção para pesquisadores brasileiros que já tinham desenvolvido algum método. Então, havia um espaço para que se colocasse lá o trabalho que você, pesquisador, já tivesse desenvolvido. Então, eu coloquei lá a minha experiência, né, desenvolvida aqui na UFAL e contei aí com o crivo, né, da equipe científica do Congresso que fez a seleção e eu fiquei muito feliz de ter sido contemplada. Lá no Congresso foi feita algum tipo de apresentação, foi apenas citado? O que isso muda, por exemplo, na sua vida enquanto pesquisadora? Na minha vida enquanto pesquisadora, significa que eu um dia tive uma preocupação que foi muito espontânea, foi muito minha, foi muito particular, né? E que aí representa para mim, então, que eu estava no caminho certo, né? E aí eu deixo como estímulo para os próximos estudantes que estejam aí, porventura, vendo esse momento acontecer. Eu me senti feliz pelo estímulo que foi dado, porque um grande evento como esse contemplou estudantes que fizeram das mais variados portes de trabalho. Foi um estímulo especial, porque muitas vezes você tem uma criatividade guardada e está sendo só dependente de alguém que venha e potencialize isso, né? O evento em si, ele reuniu os estudantes que foram selecionados, né? Eu me coloco como estudante, porque na época eu era estudante quando fiz, né, o trabalho. Ainda é também, né? Ainda sou estudante, né? Porque ainda estou cursando o doutorado. Então, lá dentro, nós tivemos a oportunidade de debater com grandes pesquisadores, nós fomos colocados frente a frente com outros grandes trabalhos que estavam sendo apresentados. Então, foi uma experiência assim, de troca, riquíssima, de aprendizado, assim, foi incrível, foi gigante. Agora, Eveline, como é que a sociedade, a indústria, né, que está diretamente relacionada com essa questão, a própria academia, os parlamentares podem contribuir, eu vou chamar assim, nesse modelo de transição, não é? Ou, se já tiver efetivada a lei, como é que vai se comportar daqui para frente, como é que todo mundo pode chegar junto desse assunto para transformá-lo em algo efetivamente prático? Na verdade, toda a legislação, né, toda lei, quando é sancionada, ou seja, a política pública ela foi criada, ela tem umas fases aí que nós chamamos de fase de implantação, a fase de transição, né, a fase que de fato ela cai no cotidiano das pessoas e muda a realidade, né? Porque o objetivo da legislação é esse. Nesse momento, essa lei que faz a atualização da Lei Arouca, né, ela vai ter uma fase aí que já está prevista para 2 anos, para que ela seja realmente implantada. Dentre esses 2 anos, nós temos uma movimentação acontecendo aí que vai ser de organizar instrumentos de fiscalização e de organizar também o cenário das grandes empresas que trabalham produzindo produtos que não são testados em animais, como, por exemplo, mudança em rótulos, Sim. mudanças nas suas formas de se comunicar com a massa, aquela simbologia toda de dizer, olha, este produto não é testado em animais. Muitos já têm isso, inclusive mesmo sem a necessidade da aplicação efetiva da lei, né? Até porque foram esses exemplos pontuais que fizeram a caminhada para se chegar até o momento da lei, né? Para você ter ideia, o projeto de lei que ficou tramitando aí na Câmara dos Deputados, ele foi mais de 10 anos tramitando.
Então, mostra como alguém tem que dar um primeiro passo quando tem uma ideia, porque a caminhada é Claro, longa. eu fiz questão de frisar isso porque, na contramão do que a gente tinha dito, nem todo mundo precisa de uma lei para fazer É, aquilo que é evidentemente correto. Tá tudo bem, no passado foi feito porque não existia uma alternativa. Mas a partir do momento que a alternativa existe, independentemente do impacto comercial, se alguém fez antes é porque é possível fazer. E eu posso seguir aquele bom exemplo, queria deixar isso aqui bem claro, sem que uma lei me force a ter de fazer aquilo. É uma questão de consciência, por é isso a que eu questão do falei bom senso, né? exatamente. Ele pode ser benéfico, mas nem todos pensamos da mesma Exatamente. forma. E o que a gente tem que replicar são os bons modelos e não as boas desculpas. No final, mas não tem lei, eu não sou As obrigado a boas fazer, desculpas. não é? É meio que isso aí, né? Eu já vi inúmeros produtos, não utilizo, mas já cansei de ver. Não sou uma pessoa muito preocupada com aspectos estéticos, mas eu sou jornalista. Então, tudo que eu olho ali, vou ler o rótulo, passar a ver numa coisa, e eu cansei de ver produtos dizendo, olha, não testado em animais. Acho que é basicamente esse daí o recado que está lá explícito, né? E que se a empresa teve a preocupação de colocar aquilo é porque ela sabe que o público com quem ela se comunica, o consumidor final, também já tem aquela preocupação, o que também é positivo no final das contas, né? Porque se a indústria não faz, mas a sociedade cobra, no final das contas ela vai ter que se moldar aquilo que é o necessário, né? Você vê que tudo que você acabou de falar só representa o dinamismo que nós vivemos, né? A sociedade é dinâmica, o mundo das pesquisas é dinâmico, a criação de produtos, o mercado, o marketing, tudo isso é um dinamismo. Então, a sociedade às vezes vem se comportando de tal forma, o mercado quer atender, e nisso vem a situação legislativa junto, não é diferente, né? A academia, a parte técnica tem que estar sempre guiando a parte legislativa para poder as coisas se Sim. encaixarem, não é? Então, como você frisou também a situação toda do teste, né, laboratorial, teste cosmético, na produção de produtos, lá no ambiente universitário, você imagina, Arne, né, aquela situação, você falou uma frase aí maravilhosa, que é assim, ou você se prende às desculpas para não fazer, ou porque não tem uma lei lhe obrigando. Sim. Você imagine o que é você estar dentro de uma universidade pública federal, como se eu for estudante da Universidade Pública Federal também, e você vê que há escassez de recursos para você ensinar com excelência, e lhe resta realmente a criatividade. Eu, enquanto alguém que ia dar aula de cirurgia, eu me deparei com 45 alunos numa sala, e eu fiquei, como é que eu vou ensinar cirurgia para 45 alunos? Olha, aquilo me deu uma preocupação assim enorme. Então, eu tratei, naquele momento, sabe, Arne, eu apliquei um inquérito na sala e perguntei sobre as preocupações que os estudantes tinham de errar durante uma cirurgia no animal vivo, como ele iria se sentir. E, naquele momento, foi sinalizado para mim, Arne, uma situação de pânico em muitos alunos, uma situação de desconforto, que eles não gostariam de estar diante de uma situação como essa, do erro e das consequências do erro por conta do aprendizado. Então, de fato, eu não encontrei um cenário onde os estudantes ficassem com tranquilidades, porque eu vou errar e besteira faz parte do ensino. Não, ninguém queria errar. Só que o erro, ele está fadado ali a ocorrer, e isso implicar na formação do indivíduo. Então, por isso eu tive a criatividade de criar uma situação sintética que antecedesse algumas partes da cirurgia e esse aluno ficasse com mais tranquilidade para partir na hora de usar o animal vivo. Então, muitos detalhes, né, que ocorreram, a gente conta no artigo pesquisado. Agora, Como é que foi a recepção deles? então, foi maravilhoso, né? Eu, enquanto bolsista, criei um modelo para cada dupla de alunos na Sim. sala e eles conseguiram treinar a etapa da cirurgia que eu estava proposta com Sim. aquele modelo, né? Obviamente que não é um modelo que substitui a cirurgia inteira, mas sim uma etapa que é a etapa mais importante, que era para evitar uma possível hemorragia, que é o que... E ainda que não substitua, no primeiro momento, como você já falou, né, evita uma complicação do ponto de vista prático, né? Evita muita coisa. Então, é questão de dedicação, de treino, mas assim, o mais importante nisso tudo foi a minha liberdade criativa que eu tive, né, do meu orientador Sim. também na época do mestrado, que eu deixo meu agradecimento, professor Fernando, via Chetec, que me deixou com essa liberdade de trabalhar e foi, assim, muito positiva. Você acredita que esses métodos alternativos, eu vou até usar aqui, né? Não vou dizer que eles são o futuro, eles já são o presente, é aquilo que precisa ser efetivamente feito, independente de qual método seja alternativo, qual método alternativo seja adotado ali, porque vai depender da realidade, do contexto, né? Então, assim, métodos são vários, né? A importância, ela vai sempre ser descrita por quem vai ali ter a criatividade de ver naquele momento a necessidade de testar algo através de uma metodologia que se substitua, né? Então, é vasto o cenário, sabe, Warner? É incrivelmente vasto. Agora, do ponto de vista de você criar uma lei ou você fazer com que aquela coisa que ainda é um projeto de lei caminhe, como foi uma pergunta que você me fez agora há pouco, só para não perder aí o gancho,
Hoje, o Conselho Federal de Medicina Veterinária é um grande vigilante na sociedade, sabe, das questões de iniciativas de política pública que aconteçam lá, referentes aos animais e à profissão da medicina veterinária. Nós temos uma gestão aí que trabalha realmente dentro do parlamento, indo atrás dos políticos que já colocaram suas ideias no papel, que se tornaram projetos de lei. Às vezes o texto está precisando de ajuste, não era bem assim que deveria estar escrito. Hoje o Conselho Federal ele é um grande vigilante. É uma atuação, auxiliador, né? É uma atuação intensa, porque é isso que precisa acontecer. Muito bom. Não dá para você tomar um susto com uma lei que foi sancionada e que você tecnicamente tem uma visão sobre aquilo. E o que lhe impediu de ir antes na caminhada para ajustar o texto? É uma escuta técnica no final das contas, né? E que não está também naquela postura passiva, de aguardar que venham a consulta, né? Hoje nós temos um Conselho Federal bem ativo, que vai em busca, que quer se envolver. Está assim, maravilhoso, está um momento bem diferente aqui no país. Então, nós vamos ver aí mais nos próximos anos uma nova situação, né, para a medicina veterinária brasileira, com certeza. Você é doutoranda em políticas públicas de saúde. Quando a gente fala de medicina veterinária, eu sempre gosto de dizer isso, muitas pessoas associam apenas ao cuidado com o bicho, mas não sabem, por exemplo, que o nosso convívio com ele pode nos beneficiar ou afetar, a depender naturalmente da condição que o animal esteja, né? Eles são também transmissores de doenças, enfim, existe todo esse contexto que de alguma maneira acaba integrando o ser humano, o meio ambiente e o animal, né, nesse contexto em que eles vivem ali. Como é que você enxerga o benefício desses métodos alternativos dentro do conceito de política pública? É necessário ainda uma discussão mais madura para que, de maneira integrada, os diversos momentos em que esses modelos podem ser aplicados sejam efetivados? Já é um bom começo? Já estamos avançados de repente? Tudo se integra no seu devido momento, né, e na sua devida necessidade. Você começou seu raciocínio muito bom, né? Esse Warner é incrível. Sou sua fã, Warner. Que, de fato, os animais eles não são uma invenção humana, né? Eles estão aqui entre nós, nós nos utilizamos deles, estão dentro da nossa casa, mas eles são do meio ambiente. Então, é uma integração aí que ela é inevitável. O meio ambiente, saúde ambiental, os animais fazem parte do meio ambiente, né? Saúde animal. Nós precisamos do meio ambiente e dos animais saudáveis, então não há sociedade saudável sem a situação de medicina veterinária integrada. Então, por isso que a medicina veterinária tem esse brilho, essa necessidade aqui social, né? Então, nós estudamos técnicas, meios, tanto de melhorar a situação dos animais em si, do ponto de vista de o bem-estar do animal, mas em muitas situações por conta da relação próxima que nós temos com eles, seja para se alimentar, né? Você pode manter um rebanho bovino saudável, por qual motivo? Porque nós vamos nos alimentar deles, né? Vão para o abate. Você tem que ter um rebanho, um aviário saudável, com 2.000 aves no galpão. Por que tem que manter saudável? Porque a finalidade é se tornar alimento. Então, está próximo da gente muitíssimo, né? Então, a saúde humana vai depender desse cuidado. Você quer criar um cachorro e dormir com ele na sua cama, você vai precisar de uma situação tecnológica chamada vacina, para poder evitar algumas doenças que naturalmente passariam para você, para o seu filho. Hoje, a produção de vacinas, ela requer teste em animais. Aí a gente vê outros animais sendo úteis para a situação de benefício para outros animais. Então, tem lá o camundongo, pequenininho, no biotério, um dia ele vai ser utilizado para um teste em alguma etapa da produção da coisa. Então, tem uma reação em cadeia sempre integrada, sempre. É o nosso objetivo fazer com que tudo isso aconteça de modo mais ético possível, não é? Porque não há outra maneira de se viver bem aqui na sociedade, senão respeitando os limites biológicos, né, uns aos outros. Não podemos extrapolar as coisas. A ética tem que ser plantada todos os dias, né, na primeira geração, ali na infância, para a gente ter a geração futura com uma caminhada assim, mais coesa, né? Então, isso não para, isso é dinâmico. Muito bom. Eu queria facultar esse minutinho final aqui do nosso bate-papo, pode não parecer, mas já vamos completando meia hora, por incrível que pareça, né? Para que você possa mandar o seu recado aí para os estudantes, para os professores, para os profissionais, né? Que desejam contribuir de maneira ainda mais efetiva, tanto para a profissão quanto para a sociedade. Deixe seu arroba aí depois para os estudantes irem lá. Doutora, como é que eu faço para ser assim também? Aproveita, se quiser, manda seu recado aqui direto para a sua câmera. Está contigo a palavra. Eu agradeço muito esse espaço, né, Warner? É um espaço aqui que a gente conversa, dialoga sobre assuntos de interesse da sociedade. E nesse momento o assunto pontual aqui é a situação de métodos alternativos ao uso de animais vivos. A coisa mais preciosa é fazer a criatividade aflorar, né? Então, eu costumo lembrar de o que eu fui para ser o que eu sou hoje, né? Eu peguei os meus grandes incômodos,
na minha profissão, os meus grandes incômodos na sociedade e transformei isso na minha caminhada. Foi o que me motivou, né? Então, pegar ali o problema e aplicar uma solução em cima dele. Não ficar só na crítica, não ficar só preso a não tem ninguém me obrigando, por isso não vou fazer. Não colocar a culpa em terceiros, né? A coisa está muito nas suas mãos mesmo, né? Aquele questionamento básico, eu acho que eu deixo aqui para todo mundo, é assim, qual é a sua responsabilidade na desordem sobre a qual você reclama? Um dia eu me incomodei de ter que dar aula para 45 alunos numa faculdade pública, de como que essas pessoas iam aprender cirurgia e quanto que eu podia minimizar do efeito deletério nos animais vivos em fase de teste, né, de aprendizado. Então, eu fui lá, peguei aquele problema, usei a minha criatividade, criei um jeito de resolver isso. Então, aflorar a criatividade, deixar a criatividade solta, professores têm que estimular as criatividades aí dos alunos. E se nós todos queremos uma sociedade diferente, a responsabilidade é bem nossa. Qual é o seu arroba lá? @e.marquesdemelo. Pronto, recado dado. Eu tive o prazer de conversar aqui mais uma vez com a doutora Eveline Marques de Melo, parecido com o arroba dela aí, né? Que é médica veterinária, doutoranda em políticas públicas e foi uma das 50 pesquisadoras, né? Que teve a oportunidade de apresentar um trabalho cuja aplicação pode ser prática, benéfica, de maneira direta para a sociedade, nesse Congresso Mundial realizado recentemente no Rio de Janeiro. Parabéns à doutora Eveline, a toda a turma que trabalha ali com ela e possibilita, né, que o nome de Alagoas seja evidenciado aí no Brasil e no mundo. E a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia, compartilha esse link, tá? Está disponível também no YouTube e até a próxima.